side. Você que também é cinéfilo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar de 5 filmes que revolucionaram a sua época. Começando por, claro, o início, a história do cinema. Em 1895, os irmãos Lumière apresentaram no Salão Grand Café, em Paris, um produto chamado cinematógrafo que, assim como captava as imagens em movimento, também projetava elas. No início do cinema, o que era representado para a sociedade na época, o que era mostrado em imagem, em fotografia, em filme, eram situações diárias, como por exemplo o primeiro filme da história, que foi intitulado A Chegada do Trem na Estação, que apenas mostrava pessoas saindo e entrando de um trem que estava acabando de chegar. Dentre as pessoas que estavam assistindo essa apresentação no Grand Café em Paris, encontrava o grande ilusionista Georges Méliès, que ficou impressionado com aquelas imagens de movimento e um tempo depois ganhou esse equipamento e começou a produzir os seus próprios filmes. Como Georges Méliès conhecia muito de ilusionismo, de mágica, ele utilizou essa sua técnica nesses seus filmes. O primeiro filme de ficção científica foi produzido pelo Georges Méliès, intitulado A Viagem do Homem à Lua. Se você quiser saber mais da história de Georges Méliès, assista ao filme de Martin Scorsese de 2011, A Invenção de Hugo Cabret. Se você acha que o cinema falado sempre existiu, em 1927, a Warner resolveu inovar o cinema. Eles resolveram arriscar o primeiro filme falado da história, o Cantor de Jazz. Quando foi lançado na época, a população que assistia não acreditava que o filme tinha mesmo o som que saía da tela, que fazia parte do filme. Como sempre, os filmes eram projetados, apenas as imagens, e por trás daquela tela do filme tinha uma orquestra que tocava e cantava e ainda dublava algumas coisas. Então, quando passou o primeiro filme do Cantor de Jazz, as pessoas olhavam às vezes para trás ou tentavam procurar onde é que estava tal orquestra. Agora ficaram surpresas quando o cantor de jazz vira e fala a primeira frase do cinema. E fala a primeira frase do cinema. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. Mas muita gente ainda desacreditava na época. Outro filme que teve grande impacto na época foi Uma Rua Chamada Pecado, protagonizado por Marlon Brando e Vivian Leigh, em 1951. Uma Rua Chamada Pecado foi uma adaptação de uma peça teatral escrita pelo Tennessee Williams com o título Um Bando Chamado Desejo. As pessoas acharam impressionante a atuação de Marlon Brando, pois ele revolucionou o modo de interpretação dos atores naquela época, porque não era mais algo que era forçado, era algo extremamente real. Marlon Brando se mostrava um galã daquela época, um homem sexy, por questão física, e também o personagem era brutal, extremamente brutal, e tinha suas explosões gigantescas em determinados momentos. Ele fazia o papel de Stanley Kowalski e o personagem dele era extremamente importante para aquele filme. Inclusive, a atuação de Marlon Brando era tão diferente de todos os atores que estavam ali, que ele acabava mexendo, que ele acabava mudando a atuação dos outros. Outra cena censurada foi aqui, a personagem de Vivian Leigh, Blanche de Bois, fala com o Harold, que dá a entender que o seu ex-marido era gay. Essa cena, por conta de ser homossexual na época, foi censurada. Eu não podia falar de revolução do cinema sem falar do mestre do suspense, o Alfred Hitchcock. O seu filme Um Corpo que Cai, o tal de Vertigo, na década de 50, revolucionou o cinema com a nova técnica, a técnica de vertigem. O tal do vertigem, né, que dá a sensação de tontura, de desmaio. Então ele estreou essa técnica no filme Um Corpo que Cai, onde o personagem de James Stewart, várias vezes, ele tem medo de altura e quando ele olha para baixo e percebe a altura em que ele está, ele começa a ter aquela sensação de que vai cair, sabe? A câmera, no caso, se aproxima enquanto o zoom desaproxima, sabe? Ou o contrário, o zoom aproxima enquanto a câmera desaproxima, sabe? Fica um negócio meio tonto. Esse filme também revolucionou por conta das cores. As cores começaram a ter sentido nessa época. Hitchcock também mostrou que as cores tinham uma grande importância na caracterização da personagem e nos seus sentimentos. E o filme Um Corpo que Cai demonstra muito isso. Se você prestar atenção em cada cena em que mostra a atriz e o protagonista, você vai ver que quando ele entra no mundo dela, quando ele está próximo dela, quando ele está apaixonado por ela, ele começa a utilizar cores que essa personagem utiliza em suas roupas. Por exemplo, se for o verde. É isso aí, cinéfilo, por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre o cinema clássico, cinema moderno, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Valeu, cinéfilo, até a próxima.
side.